Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Hoje nós vamos estar abordando um tema chamado Escola Astral capítulo 12. Visita a cidade dos intraterrenos, conhecendo os nossos irmãos intraterrenos. Dando uma prévia desse vídeo. Nesse vídeo estaremos falando sobre uma experiência de projeção astral que tive, dando sequência na playlist Escola Astral, sendo este o capítulo 12. Temos a introdução e mais 12 capítulos contando com esse vídeo aqui. São os relatos do meu diário pessoal, sempre registro para não esquecer os detalhes. O relato se refere a uma série de experiências de projeção astral que tive e que está relacionada diretamente com a escola astral. São duas partes e dois relatos que ocorreram em datas distintas, sendo que cada uma delas ocorreram em datas diferentes, mas neste caso não ocorreram em datas próximas. Mas como se trata de um mesmo tema, resolvi unificar as duas experiências em um único relato. Relato 1 fala da minha primeira visita na cidade dos intraterrenos e de como cheguei lá e das minhas primeiras interações com o anfitrião do lugar. Na parte 2 falo sobre a minha segunda visita à cidade dos intraterrenos, trazendo um pouco mais de detalhes sobre a cidade, o conceito da cidade, tecnologias utilizadas e um pouco de sua infraestrutura básica e o funcionamento da mesma. Item 3, este relato faz parte da Escola Astral e quem ainda não assistiu o vídeo introdutório, Introdução à Escola Astral, eu recomendo assistir. Ali eu lanço os fundamentos para uma maior compreensão desses conteúdos. Deixarei no final desse vídeo como vídeos indicados, nos cards. O vídeo é de número 8 em relação ao total de vídeos, por isso está como 8 Escola Astral, 8 Introdução à Escola Astral. Em todas as playlists, esse daí é o número dos vídeos, o número de todos os vídeos que eu já gravei. Então aqui, por exemplo, estava no número 8, agora eu já estou no número bem mais avançado, que seria número 30. Não, esse seria o 30º vídeo que eu já gravei no total. Então aqui esse daqui foi o vídeo 8 no total, sendo o primeiro vídeo da playlist Escola Astral. No caso desse vídeo que estou gravando, este é o capítulo 12 da Escola Astral, é o 13º vídeo da série. E esse é o 30º vídeo do canal, conforme eu já havia relatado. E no item 4 temos as conclusões e considerações finais, introdução ao conteúdo. Esta é uma experiência de projeção astral totalmente pessoal, como eu costumo falar. O objetivo é passar a experiência sem entrar nos aspectos dogmáticos, O objetivo é, através desse relato, ajudar na expansão da consciência das pessoas, no despertar. Contexto: estamos dando continuidade na série de vídeos com o tema Escola Astral. Tenho procurado, na medida do possível, abordar essas experiências de forma cronológica, à medida que elas ocorreram, a fim de ter pelo menos uma sequência lógica a ser seguida, mais para facilitar a organização e a localização dos eventos, mas que no reino espiritual a gente sabe que as coisas não ocorrem assim, cronologicamente, nem de forma linear, Então, mas é importante, do ponto de vista terreno, termos essa organização. Só que para o caso atual, eu grupei por tema e não por data, pois são experiências complementares, então faz sentido estar no mesmo vídeo, ao invés de estar em 2 vídeos separados. Essas experiências ocorreram aparentemente fora do contexto da escola astral, mas está correlacionado, e o motivo disso são 2. O primeiro é que somos preparados para termos interações com outras raças e outras consciências de várias dimensões, de forma cada vez mais ampla. O outro aspecto é que essa abertura aos intraterrenos só se deu com a minha mudança de escola. Quando eu estava no planeta Astral 1, não ocorreu isso. Quando eu passei para o planeta dos mestres, foi quando essa experiência se deu, que indica uma abertura consciencial maior para abranger essas outras realidades que antes eu não tinha. Então, baseado nisso, essa experiência faz parte da Escola Astral e é fruto dos aprendizados e experiências que tenho obtido lá. Relato 01 do meu diário. Dia 5 de agosto de 2022. Início. Me coloquei em estado de meditação e logo em seguida ocorreu algo interessante. A viagem. Me vi em um tipo de cápsula, era como se fosse uma cápsula arredondada na parte de baixo, na parte de cima era triangular. Vi essa cápsula envolvendo o meu corpo, uma mistura de vidro e metal,
Depois um buraco se abriu no chão e me sugou para um tipo de cano, mas que na realidade percebi que a cápsula era um meio de transporte, e esses canos redondos, enormes, era como se fosse um tipo de trilho, por onde a cápsula ia em alta velocidade. O desembarque. Mal consegui saber onde eu estava, para onde eu estava indo, eu não sabia. Mas havia zero de preocupação, como se eu tivesse indo para onde eu deveria ir, e rapidamente fui sugado para as profundezas da terra e caí em uma caverna, mas havia um tipo de plataforma, como se fosse um local de desembarque. Aquele local puxou a minha cápsula, como se fosse um tipo de magnetismo, de forma magnética, e assentou ela gentilmente e elegantemente no seu local de pouso. E eu desembarquei. Praticamente era um tipo de transporte pré-programado que te leva aonde você precisa ir. Visão da cidade. Era uma cidade gigantesca, com prédios altos a perder de vista. Havia luminários no céu, como luzes. Havia muita claridade, mas não conseguia ver o topo da caverna. Era muito alto, gigantesca. Questionamentos que surgiram. Algumas perguntas me foram intuídas ali no momento que eu cheguei. Em qual profundidade eu estava? 100 metros, 1000 metros? Qual era a localização? E isso realmente importava? Será que estar ali não era o mais importante e poder chegar ali não era o mais importante? Como era produzida a energia e a comida? Tinha dinheiro? Qual era o trabalho deles em que se ocupavam? É importante destacar assim, que eu vi pessoas ao longe e vi também, estive ali na cidade e vi os prédios e tudo, mas eu não interagi com as pessoas, eu só interagi com uma pessoa só, que isso fique claro. Será que suas ocupações eram espirituais na maior parte do tempo? Essas perguntas eu me fiz, mas não obtive resposta, pois não deu tempo de fazê-las conhecidas por aqueles que me receberam, por aquele que me recebeu. Tinha outras pessoas, mas o que apareceu para mim foi um anfitrião só. Mas haverá outras oportunidades, obviamente. O anfitrião. Vi um anfitrião que veio me receber. Era um tipo de ancião idoso. Ele tinha um tipo de dispositivo na sua mão direita, semelhante a uma teia de aranha, acompanhando o formato da mão com vários pontos como se fossem cristais. Não me foi dito para o que servia aquele artefato. E ele me cumprimentou, estendendo as mãos, como em um símbolo de bem-vindo, e esperou que eu unisse a minha mão direita com a dele, em símbolo de cumprimento. Entendi que era uma forma de ele se apresentar e eu me apresentar, e conhecermos o mínimo um do outro. Apesar de que, conscientemente, eu não ter gravado nada dessa interação. Deve ter ido para o inconsciente, sobre as informações iniciais que trocamos. Então, eu estava ali conversando com ele, mas eu não me recordo o teor da conversa. Houve uma interação inicial entre mim e o anfitrião, mas esses detalhes do que foi conversado não ficou na minha memória. Não consegui me recordar dos detalhes iniciais dessa conversa, talvez não fosse para mim saber conscientemente. Eu sei que eu conversei com ele, não me recordo o teor da conversa, ali inicialmente, e depois outras interações se seguiram. Então, continuando aqui, isso me lembrou algo. Essa conversa que eu tive ali com o anfitrião, com aquele ancião, me lembrou uma coisa assim, instintivamente, um fato que ocorreu comigo aqui na cidade onde eu moro. É que uma mulher que estava vendendo balas, e eu ajudei ela, e ela quis tocar em mim, e me tocou exatamente dessa mesma forma. Então, foi interessante, porque aquele ancião me tocou, em algum momento ele me tocou no braço, de uma forma que me lembrou isso que aconteceu comigo, Que essa mulher estava vendendo bala não era no farol, eu estava com o carro parado ali no mercado e ela me viu lá e foi oferecer bala, alguma coisa assim, para poder ajudar ela, e eu acabei ajudando sem querer nada em troca. Só que nessa experiência que eu tive, eu me lembrei imediatamente desse outro fato que aconteceu. E eu fiquei realmente em dúvida depois se aquela pessoa era humana ou se era da superfície. Digo, humana ela era, se era da superfície ou se não era, Isso eu realmente não sei. Ela se comportou como se ao me tocar fosse abençoada, alguma coisa assim, pareceu estranho para mim. Tive essa experiência no mundo físico e me deixou com muita dúvida de quem era aquela mulher. Achei
ela é bem estranha e diferente, não sei explicar. Mas já teve várias ocasiões que encontrei humanos e depois tive essa estranha sensação de que não era humano. No humano, quer dizer, era humano, mas, ou tipo, estava no formato humano, mas poderia ser um anjo, um ser interdimensional, ou mesmo intraterreno. Era algum ser dimensional ou de outra realidade. É difícil explicar, pois não havia nenhum motivo meramente aparente para eu ter esse tipo de sensação. Eu já tive por várias vezes, e quando aquele ancião me tocou, essa memória que ocorreu na minha cidade, fisicamente, ela veio à tona. Então ficou essa dúvida no ar. Porque eles já têm, os intraterrenos já têm tecnologia para poder se infiltrar no meio dos humanos, que eles são semelhantes a nós, mas com outras tecnologias avançadas. Então é muito fácil eles se infiltrarem para poder cumprir as suas missões posteriormente. Então é difícil saber realmente se é um humano da Terra ou não. Você vê uma pessoa, você conversa com ela, mas você não sabe exatamente a origem dela, né? Muitas vezes. Né? É só uma pessoa ali que está em trânsito, né? Você não tem acesso aos dados familiares ou coisa assim. Então você realmente não sabe. Continuando aqui, a sala de meditação e biblioteca. O ancião me levou para conhecer uma parte da cidade, uma sala de meditação com cadeiras brancas flutuantes. Depois me foi levado a uma biblioteca. Item 8, chave de acesso às cidades intraterrenas. Na biblioteca, me foi dado um osso. Me disseram que aquele era o símbolo deles, que era simples, mas o motivo de eles terem escolhido um osso como símbolo deles é lembrar das suas origens ancestrais e de quanta dificuldade eles tiveram nos primórdios, e era uma forma de não esquecer suas origens e ao mesmo tempo honrar os seus ancestrais. Então foi isso que me foi dito. Tá? Continuando aqui. O item 8, né? Continuando aí, a chave de acesso às cidades intraterrenas. Me disseram que este osso era espiritual, estaria incorporado na minha aura, e mesmo que alguém tentasse remover e inserir em outra áurea, não daria certo, pois mudaria a frequência, e uma vez que isso acontecesse, o osso tem um mecanismo de segurança e ele se autodestruiria, mas sem causar dano a um eventual portador. É um mecanismo de segurança. Existe, né, o lado maligno, né, de cientistas, né, multidimensionais que infelizmente procuram ter acesso a lugares e a tecnologias não permitidos para eles. Então existem alguns seres, são poucos, né, seres que têm acesso, né, a tecnologias mais avançadas, e alguns desses seres são negativos, e eles tentam roubar ou ter acesso a essas outras tecnologias, às quais eles não têm acesso, porque, assim, não têm um acesso fácil, porque eles não estão no nível de consciência positiva suficiente para poder acessar, e eles tentam de alguma forma hackear ou copiar, né? E aí essa advertência que foi dita aqui pelo intraterreno é que existe um mecanismo de segurança exatamente para coibir esse tipo de ação desses seres nefastos, né? Pelo que eu entendi, este osso é uma chave que dá acesso às cidades subterrâneas e está codificado para mim, foi codificado de acordo com a minha energia, não é compatível em nenhuma outra pessoa, é uma chave pessoal e intransferível. Foi-me dito que a chave emite uma frequência específica, e emite também uma frequência de luz específica, e é isso que libera o meu acesso às cidades subterrâneas, mas só funciona na minha áurea. Ao se conectar com outra áurea, a frequência e a luz mudam, indicando um intruso e acionando os mecanismos de defesa do dispositivo. Então esse é um osso metafísico, mas ele possui uma tecnologia espiritual, né? Possui uma tecnologia de proteção, e ele é uma chave que me dá acesso a essas cidades subterrâneas. Não me foi dito como ele funciona, mas intuitivamente imagino que funcione como o símbolo espiritual, que me teletransporta para o local quando aciono elas, né? Como os dois símbolos debaixo do meu queixo astral, que me dá acesso aos dois planetas escolas. Bastando invocar aquele símbolo que ele me levará para a cidade dos intraterrenos. Entretanto, ainda não testei. Na realidade, no momento que eu estava escrevendo esse relato aqui, que foi esses dias aí, sei lá, tem uns 2 ou 3 dias, eu não tinha testado. Mas posteriormente, depois que eu escrevi esse relato, eu resolvi testar, e realmente eu tive uma outra experiência. Eu cheguei próximo, usando esse osso aqui, eu falei, vou testar esse osso, mas só concluindo esse raciocínio aqui, não sei se funciona dessa forma ou se apenas me dá
me dará acesso para atravessar algum portal ou usar algum transporte dimensional até a cidade. Então, assim, essa parte eu realmente não tinha testado no momento que eu escrevi, mas depois eu testei. Eu testei 1 ou 2 dias atrás e eu escrevi esse relato aqui, copiando do meu diário e montando esse slide. Tem, sei lá, uns 2 dias mais ou menos. Então, se eu não me engano, acho que foi ontem que eu fiz o teste do osso. Eu invoquei o osso e fiz o teste para saber como é que ele iria funcionar, porque eu não sabia. Então, na realidade, eu tive uma experiência com esse osso, ele me transportou a algum lugar, mas ele não me transportou exatamente para dentro da cidade. Ele me transportou para dentro de uma caverna e próximo da cidade. Aí eu tinha que fazer um deslocamento, eu fui até metade do percurso e depois eu tive que voltar porque eu tinha outros compromissos, né? Então eu tinha colocado uma meditação programada lá de alguns minutos e eu consegui ir até um certo ponto dentro das cavernas subterrâneas e depois eu tive que voltar. Mas realmente, é uma chave, ela me transporta para um local próximo à cidade dos intraterrenos e depois eu tenho que atravessar uma série de lugares ali até chegar na cidade, né? Então, consegui avançar e assim, as coisas que eu fui encontrando à medida que eu fui avançando prova de que realmente eu estava indo na direção da cidade dos intraterrenos, até porque existem vários sistemas de defesas para impedir com que as pessoas acessem facilmente a cidade. Então, só fazendo esse complemento, depois eu vou colocar esse relato aqui, eu não coloquei nesse para não ficar tão grande, né? Porque já são 2 experiências e essa daí seria a terceira. O ancião ficou muito feliz em me ver e se comportou como se me conhecesse, como se estivesse esperando por mim e como se soubesse o meu propósito e estava disposto a me ajudar a cumpri-lo. Fim da experiência. O anfitrião me deu acesso àquela biblioteca. Pretendo voltar lá e adquirir o conhecimento que está lá. Vi uma biblioteca no local e tive acesso a ela. Mas não me recordo dos detalhes, como as interações com livros e pergaminhos do local. Não tive contato com mais ninguém. Dei uma cochilada e acabei voltando. Nem vi quando, nem como, nem se conversei mais coisas, pois entrei em um estado de inconsciência. Então não me lembro se teve algo mais. Então isso é o que eu me lembro. Então temos algumas reflexões aqui no item 10. Mas algumas perguntas me foram inculcadas. Posso voltar lá, da mesma forma que fui? Ou talvez nem precise, ou talvez eu simplesmente entre em um portal e saia lá. São boas perguntas. Sabe o que é interessante? Em todas essas experiências é que são espontâneas. Elas simplesmente acontecem, sem nenhuma expectativa, sem planejamento, elas simplesmente fluem. Nada disso eu tinha pensado ou calculado previamente, simplesmente fechei os olhos e tudo isso simplesmente fluiu de forma clara, prática e cristalina. Muito interessante. O mais interessante é que passei a ter percepção de que muitos transeuntes, né, como com os quais eu já cruzei, não eram transeuntes, parecem ser esse tipo de seres que se infiltrando, se aproximando de nós, ainda que por pouco tempo, para testar e observar de perto, de alguma forma interagir conosco. Então isso acontece e às vezes a gente não tem consciência. Já tinha pensado nisso uma única vez, mas na época eu achei que era um anjo, mas agora entendo que são seres dimensionais. Talvez haja anjos também, né? Então isso é possível. Tenho essa perspectiva de que eles estão fisicamente próximos e não apenas espiritualmente. E sinto que eles começarão a se manifestar mais fisicamente, diretamente comigo. Então essa é a percepção que eu tenho. A forma de conhecê-los é pela energia e pela conversa. Pelo que eu entendi, eles darão continuidade ao que eu sou, fluindo comigo, indicando comunhão, continuidade, assim saberei que são eles sem dúvida. Então, o que eu quis dizer é que, assim, na medida que eu estiver conversando com os seres e interagir com eles, haverá uma conexão, né? E aí eu vou conseguir fluir com eles através dessa conexão, e aí eu vou entender que realmente vai ser estabelecida uma comunhão profunda, e ali essas vibrações elas serão equalizadas, e ali será confirmado de que realmente são seres dimensionais ou não. Então, através da vibração, né, que é uma coisa assim que não tem como ser disfarçada. A palavra ou a forma dá para disfarçar, mas a vibração não. Então, quando você estabelece uma conexão com o ser e você flui com ele, você realmente, de forma intuitiva, percebe a verdadeira natureza dele. Então, esse é o fim desse relato 1. Vamos para o relato de número 2. O início, né? Então, aqui tem um relato do meu diário, dia 26 de dezembro de 2022. Então, isso daqui está muito mais recente.
Só para dar uma referência, hoje é 25 de março de 2022. Então, já se passou o quê? Uns 3 meses, mais ou menos, aproximadamente, ou próximo a 3 meses. Então, início. Me coloquei em um estado de meditação, acessei meu corpo astral e tentei acionar o botão do lado esquerdo para ir para o planeta 1. Mas não deu certo, o símbolo começou a piscar em amarelo e eu não fui transportado. Foi isso que aconteceu. Agora vamos abordar o processo de limpeza energética. Depois fiz a técnica de manipulação de energia da luz azul, batendo na pineal, saindo pelo chakra frontal, né, aqui, e pelo lado oposto da nuca. Depois fiz a técnica de energia do caduceu, primeiro projetando duas energias, uma branca e uma azul, em forma ondular, passando pelos 7 chakras e se cruzando neles, iniciando no básico e terminando no chakra da coroa. Então essa técnica do caduceu, ela cruza as energias de duas cores, elas se cruzam nos 7 chakras e começa no chakra básico e vai subindo até o chakra da coroa. É uma das técnicas que eu uso. Depois projetei uma luz verde saindo do básico, do chakra básico, e chegando no chakra da coroa, simulando a vara do caduceu, porque a vara do caduceu é assim, tem a vara e tem as energias que elas vão subindo pela vara. Então, eu simulei primeiramente as energias do caduceu, né, as que sobe e desce, e depois a energia da vara, que é só a subindo e descendo de forma reta, né. Depois projetei uma luz verde saindo do básico e chegando no chakra da coroa, simulando a vara do caduceu. Ele foi subindo e descendo até se tornar uma energia fluídica e uma cor azul ciano. Via não apenas o equilíbrio da energia sendo estabelecido, mas via também pequenos pontos pretos sendo removidos como um tipo de energia residual negativa que estava preso na minha aura e foi limpa. Então isso foi um processo de limpeza energética que eu estava fazendo e que eu vi que estava surtindo o efeito. Depois projetei uma porta, né? Sempre faço isso para poder não ter que subir para as nuvens, etc., quando eu estou fazendo projeção astral. Projeto uma porta, abro a porta, passo pela porta e saio no espaço. Depois projetei uma porta, passei por ela e saí no espaço, me coloquei na posição de lótus. Ali eu já estava no corpo astral, não mais no físico. Circulei um pouco de energia azul pelos 7 chakras. Pressionei de novo debaixo do meu queixo do lado esquerdo e piscou em amarelo, de novo. Né? Não sei especificamente por qual motivo eu decidi ir nesse dia para o planeta Escola 1. Talvez eu queria visitar o templo budista, que eu tenho acesso aos 2 planetas. E não, nesse dia eu não quis ir para o planeta dos mestres, então resolvi fazer uma visita lá ao planeta Escola 1, mas não deu certo até o momento. Continuando aqui a viagem. Meu assistente apareceu para mim, no caso o meu guardião. Eu não vi sua forma, mas ouvi a sua voz. Ele disse que não era para mim ir para o planeta Escola naquele momento, pois ele tinha outros planos. E falou para mim, e eu falei para ele me conduzir, e ele falou, siga-me. E saiu voando pelo espaço. E saí voando pelo espaço seguindo ele intuitivamente, mas sem vê-lo. Entramos em um tipo de túnel espacial, onde as energias fluíam profundamente pelas paredes do túnel. Fui seguindo até sair em um tipo de caverna. Havia um tipo de iluminação baseada em um azul ciano. E não sabia direito o que era e nem onde eu estava. Achei que estava dentro da barriga de alguma baleia ou monstro marinho. Achei meio estranho aquele lugar. Mas depois percebi que era uma caverna em algum planeta vulcânico. Mas ainda não sabia direito o que era, nem aonde era e nem o que eu estava fazendo ali. Mas apaguei e acabei dormindo e cochilando e acabei me desconectando. E aí eu até coloquei uma observação aqui no meu diário, né? Espero poder voltar em breve e continuar essa viagem. Foi interrompida bruscamente. Retorno à caverna. Mais tarde, nesse mesmo dia, me coloquei em estado de meditação. Me sintonizei com a caverna, que eu estava anteriormente, mas pareceu que fui levado para outra caverna, mas aqui na Terra. Então aquela caverna serviu como se fosse um portal. Eu entrei, né, naquela caverna a qual eu tinha estado antes, e na hora que eu entrei eu fui remetido para outra caverna aqui na Terra. Aquele planeta serviu como portal para acesso à caverna dos intraterrenos aqui na Terra. Então,
Então foi como se fosse um tipo de atalho, porque a questão toda é que existem sistemas de segurança ali nos intraterrenos, e às vezes eles fazem isso, te manda para um lugar e te remete para outro, a fim de fazer com que a localização deles fique camuflada. Então, item 4, Salão dos Nove. Vi a abóbada azul ciano da caverna, entrei em uma caverna e saí um tipo de salão redondo. A primeira coisa que vi neste lugar foi o seu piso marrom e muito brilhante, semelhante a mármore. Era como se eles tivessem derretido o mármore e coberto todo aquele lugar de alto a baixo. Então primeiramente eu cheguei ali, eu vi assim no topo da caverna, um azul ciano, né? Que foi basicamente como se fosse esse azul ciano, como se fosse um portal, né, que conectava essas duas cavernas uma na outra. Quando saí dali, desci do topo da caverna, aí eu cheguei, né, nesse salão redondo, que é um salão de mármore marrom. Depois, ao acompanhar o piso e toda a extensão da cobertura de mármore marrom, pude ver nitidamente o que era. Era um salão redondo dentro de uma caverna, completamente coberto com este mármore marrom, como se fosse revestido em um estado líquido e solidificado depois. Cobriu o piso, as paredes e o teto em forma de abóbada, e era um marrom brilhante. Então, tinha uma parte da abóbada ali mais para cima, que era esse azul ciano, que era na realidade o portal, que me trouxe ali para aquela caverna. O restante era tudo mármore marrom. Possuía cerca de 50 cadeiras em formato de pequenos, mais espaçosos tronos de mármore incrustado nas paredes de mármore marrom brilhante. Tudo muito bonito de se ver. Foi-me dito que aquele salão se chamava Salão dos Nove, e me foi explicado por quê. Vi saindo do chão uma mesa com 9 cadeiras, 4 de cada lado e uma no centro, que era ocupado pelo líder do Conselho dos Nove. E as demais cadeiras eram ocupadas pelos seus conselheiros, tudo de mármore marrom, obviamente. Quem me mostrou tudo isso foi meu guardião, com a permissão dos intraterrenos. Continuação do Salão do Conselho dos Nove, sendo que esses 9 conselheiros eram os governantes daquela cidade subterrânea. Posteriormente, essa cidade se aliou com mais 50 cidades subterrâneas e agora elas estão interligadas e se reúnem periodicamente nesse salão, mas que, em honra à cidade que os acolheu, o nome do salão ainda é mantido como Conselho dos Nove. Conselho dos Nove porque houve uma unificação de 9 cidades intraterrenas, formando essa primeira união dessas cidades em uma única cidade e em um único governo, formado por esses 9 conselheiros representantes das 9 cidades subterrâneas iniciais, que fizeram parte dessa unificação. Não me foi revelado os nomes de nenhuma dessas cidades. Tecnologia consciencial do Salão do Conselho dos Nove. Foi-me mostrado que naquele salão há um tipo de tecnologia consciencial, naquele mármore líquido que foi aplicado naquela caverna, de tal forma que eles podem manipular e moldar os estados daquele mármore, transformando ele em líquido ou sólido conforme a necessidade. Dessa forma, quando o Conselho dos Nove se reúne, eles simplesmente moldam o mármore sujo do chão, controlado pela consciência deles, aplicada ao mármore da caverna, surge uma mesa com 9 cadeiras de mármore marrom. E depois que eles terminam de usar aquelas cadeiras e mesas, elas derretem e voltam para o chão. Então essa é uma tecnologia consciencial aplicada naquele mármore. Foi-me dito que eles poderiam simplesmente deixar toda a área lisa, sem os tronos de mármore, e só moldá-los na época de uso, mas em honra e em memória de seus aliados, eles mantêm os tronos de mármore de forma permanente, para sempre lembrá-los dessa aliança entre as cidades subterrâneas da Terra. Continuando aqui, item 6, Assembleia Geral. Quando o Conselho Geral se reúne com os representantes das 50 cidades, é moldado um palanque no centro em forma circular, que vai girando lentamente, onde os palestrantes falam e os outros acompanham, e há cadeiras para o restante do Conselho, dos 9, na plataforma elevada circular. O símbolo do Conselho. No centro do salão foi-me mostrado uma figura desenhada no chão, ali,
figura que a princípio não consegui discernir o que era. O assistente pediu para eu me afastar um pouco. Então flutuei acima da figura em direção ao teto da caverna e pude ver nitidamente. Era uma tocha, sendo fogo laranja, com um tipo de labaredas brancas no topo. O assistente me disse que simbolizava a aliança entre todas as cidades subterrâneas da Terra, que era baseada em duas coisas. A fraternidade, que era representada pelo fogo laranja, representando o amor fraternal e o respeito mútuo, e a chama branca era a paz entre essas cidades. Esse era o fundamento da qual se baseava a aliança entre as 59 cidades subterrâneas da Terra, que apesar de ser bem poucas cidades em relação às cidades da superfície da Terra, essas cidades subterrâneas alcançaram um alto grau de tecnologia, tanto convencional como consciencial, e também a mistura dos dois. Então são cidades altamente tecnológicas e altamente evoluídas. Continuando aqui, relato 8. Algumas das infraestruturas da cidade. Eles têm tudo o que teriam na superfície da Terra, mas no subterrâneo. Eles têm o seu zoológico, mas diferente da superfície, os seus animais são criados em densas selvas subterrâneas, livres, soltos e selvagens. Há um sol artificial que garante um completo ecossistema, inclusive com chuvas, nuvens criadas pela condensação natural das plantas, que também possui um sistema de irrigação, que não tem sido quase usado, pois o ecossistema se estabilizou e funciona por conta própria agora, né? Mas no início era uma grande estufa, que com o tempo criou vida própria. Obviamente eles colocam bloqueios energéticos para os animais não fugirem de suas áreas e invadir lugares indevidos. Então aquele ecossistema, que seria o zoológico deles, né, que eles criam os animais soltos, já criou vida própria, então eles só observam, né, de forma não invasiva os animais e mantêm os bloqueios energéticos para eles não saírem daquele lugar. Havia também nessa cidade, dentro dessa caverna onde tinha essa cidade subterrânea, que não me foi passado o nome, tinha um imenso lago de águas cristalinas e doces. Foi construído artificialmente e o lago foi enchido com águas dos lençóis subterrâneos, possuindo uma ampla gama de peixes de diversas espécies diferentes. Pelo que percebi, na criação dos animais, eles não apenas usavam tecnologias genéticas avançadas, mas também usavam técnicas de plasmagem baseadas em tecnologias conscienciais. Então eles conseguiam plasmar os animais ali fisicamente, usando técnicas espirituais e tecnologias multidimensionais. Fora o sistema de transporte abordado no relato 1, baseado em cápsula e uma rede de túneis energéticos. Eles possuem tudo lá: cidades, prédios, casas encostadas nas rochas dos paredões de pedra, inclusive nas partes elevadas. Eles possuem elevadores energéticos, possuem naves espaciais com tecnologia de desmaterialização, de tal forma que conseguem viajar no tempo e no espaço, mesmo sem ter uma abertura para fora da caverna. Eles simplesmente se desmaterializam e materializam no seu destino. Dessa forma mantém a sua segurança, né, em relação à sua localização. Existe no topo da caverna um círculo energético gigantesco que simula o Sol, e não apenas banha os habitantes com a luz na frequência que eles precisam, mas recebe também boas energias que mantêm a vibração deles elevada. Continuando aqui, unificação dos humanos do planeta Terra. Foi-me dito que em algum momento eles se integrarão aos humanos da superfície. Essa é como uma outra raça da Terra e, apesar de serem todos humanos, é quase como outra raça de outro planeta. Não pela sua aparência, mas pela sua tecnologia. A sua aparência, eles são parecidos com os humanos aqui da Terra, pois habitam em um ambiente diferente, que é no subterrâneo profundo, falam 3 línguas próprias, mas conhecem muito bem as línguas da superfície da Terra, possuem outra cultura, outra história, outras filosofias, outras religiões, ou seja, quase como uma outra raça humana de outro planeta. E eles, na época que os seres interdimensionais começarem em contato aberto e massivo com os humanos da superfície, isso vai ocorrer em algum momento, serão um dos primeiros a terem contato aberto diretamente com os seres humanos da Terra, e será uma experiência enriquecedora para ambos. Mas a consciência humana tem que estar madura e pronta para aceitar essas realidades, mas estamos no caminho.
Então, agora item 10, o retorno. A equipe de segurança da caverna advertiu que meu tempo havia acabado, que eu teria que voltar, pois minha presença gerava um tipo de brecha na defesa energética deles, que era arriscado demais mantê-la aberta por muito tempo, mas que eu teria a oportunidade de voltar lá novamente em outros momentos. Então, retornei para a minha realidade. Conclusão? Essa foi mais uma experiência astral que tive, justamente para poder compartilhar com todos sobre essas realidades e abrir o entendimento e expandir as possibilidades. E espero que todos os seres humanos evoluam rapidamente na expansão de sua consciência, para que essas realidades dos contatos diretos com intraterrenos e com outras raças positivas dimensionais se torne comum a todos os humanos da superfície. E isso ajuda a humanidade como um todo a evoluir rapidamente como raça e coloque toda a raça humana no caminho definitivo da evolução em relação à luz divina e à mestria. Então essa foi a experiência que eu quis compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê o seu joinha, dê o seu like, comente, compartilhe com outras pessoas também. Se você deseja contribuir com o canal com qualquer valor, pode contribuir com o Pix. O valor será revertido na divulgação desse canal, né? É importante. E se as pessoas que sentiram no coração também quiserem contribuir, dá para contribuir através da compra de infoprodutos. Tá bom? Então, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima. Muita paz e muita luz a todos. Deus abençoe a cada um de vocês ricamente, né? Que possamos sempre manter a luz divina acesa em nossos corações, em nossas mentes, e possamos sempre buscar o conhecimento e a expansão da consciência contínua em nossas mentes e em nossos corações, tá certo? Fica com Deus, muita paz e muita luz. Até a próxima. Tchau.